Irmãs, graça e paz. Mais uma vez nós vamos estar trazendo uma palavra que o Senhor já colocou no nosso coração. Estamos passando por um momento assim muito difícil, mas temos um Deus que é maior do que os problemas, maior do que toda dificuldade que a terra esteja passando. Vamos nos fortalecer no Senhor e na sua palavra. Vamos fortalecer na força do poder do Senhor e nós vamos sair vitoriosos em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te adoramos, te damos toda a honra e toda a glória, porque Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. Fale aos nossos corações, Senhor, nessa tarde. Enche-nos, Senhor, com Teu poder e dá-nos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler João, capítulo 15, o verso 13 ao 15. Diz assim, ó. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Que Deus nos abençoe. Então vamos recordar da onde começou essa rivalidade entre o homem e Deus. Começou lá no Éden. Deus, então, cria um mundo perfeito com tudo de melhor e que poderia dar ao homem toda a alegria e todo o prazer deste mundo. Mas, então, ele faz o homem do pó da terra e esse homem desobedece a Deus. E é claro que há consequências muito sérias com essa desobediência, né? Então, nós vemos ali em Gênesis, no capítulo 3, como foi tratada essa desobediência. Para o homem, está do verso 17 ao verso 19, Deus diz, em fadigas obterás da terra o teu sustento durante todos os dias da tua vida, no suor do teu rosto comerás o teu pão, e até te tornares de novo ao pó. Até voltar à terra, você vai, então, agora sofrer para poder se alimentar. Vejam só, ele amaldiçoa ali, então, toda a terra. A mulher, Deus, então, diz a ela, está em Gênesis 3:36, multiplicarei sobremaneira o sofrimento da sua gravidez, e em meio a dores terás filhos. Mas a serpente também, ela recebe um castigo. E o castigo da serpente, Deus diz, maldita és entre todos os animais da terra, né? Talvez seja até por isso que a gente tem uma ojeriza de serpentes. Eu não sei se alguém aqui gosta de serpente, mas é um bicho que é quase que uma unanimidade, as pessoas não gostarem, né? Então ele diz, maldita és entre todos os animais selváticos. Veja que não é um animal doméstico, a serpente nunca será um animal doméstico. Esse negócio de ter cobra como um bichinho de estimação, irmãos, isso não existe. Ele diz, rastejarás sobre o teu ventre, comerás o pó todos os dias, do pó da terra todos os dias da tua vida. Eu vou pôr inimizade entre você, entre ti e a mulher, entre a tua descendência. Irmãos, que descendência é essa? São cobrinhas? Não. São seres humanos agora que têm o mesmo espírito de inimizade que vão ter inimizade para com Deus. A gente vê essa descendência até hoje. Você pode falar sobre qualquer coisa, você não pode falar de Deus. É interessante que falar no nome de Deus traz uma ojeriza assim, mundial. As pessoas não querem ouvir falar. Mas ele diz assim, entre a tua descendência, o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás ao calcanhar. Quem é esse? Quem é esse descendente? Aqui não é descendência, é descendente. É o próprio Cristo. E ele vai ferir o que? A cabeça da serpente, como já feriu. E quem é o calcanhar? Israel, naturalmente. Calcanhar é Israel. E no verso 23 de Gênesis 3, o Senhor ainda diz assim, ó. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra.
E desde então o homem agora nutre essa inimizade para com Deus, essa mágoa com Deus, porque foi expulso. Ninguém gosta de ser expulso, né? Ser expulso tem um poder assim, essa palavra tem um poder assim de magoar, de trazer até a palavra em si, né? Ela é constrangedora, machuca. Então ele diz que por ter sido expulso do jardim, Deus expulsa do jardim, e hoje nós vemos o ser humano buscando nas leis trabalhistas, buscando em previdências privadas, uma forma de amenizar, né? De terminar os seus dias de uma forma mais folgada, com menos trabalho. Mas o pecado entra no coração do homem lá no Éden, e parece ser realmente um mal incontido, mas ele é mesmo, a não ser que seja contido pelo Espírito Santo de Deus, falando aos nossos corações e nós abrindo o coração para ele. Jesus diz a Nicodemos que o nascimento do Espírito é possível sim. João 3,8, ele fala a Nicodemos: olha, Nicodemos, os que são, aqueles que só entendem essas coisas, aqueles que são nascidos do Espírito. Aí você vai lá em Romanos 8,14, Paulo dizendo que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses realmente são filhos de Deus. Quer dizer, foram gerados novamente agora pelo Espírito. Nós somos esse povo, gerados pelo Espírito Santo de Deus. Então aquele Adão feito lá do barro, do pó da terra, aquele Adão que se tornou inimigo de Deus, agora com o novo nascimento, ele se torna um novo homem. Nós somos um novo homem, amados, uma nova mulher criada por Deus novamente para sermos amigos de Deus. Precisamos ser amigos de Deus, sim. Nesse momento difícil, nós precisamos ter a amizade de Deus. Eu acho maravilhoso quando nós recebemos a bênção apostólica e quando é pronunciado, né, e o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Precisamos ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Precisamos dessa comunhão. Em Gálatas 5, nós vemos as obras da carne. E o que são obras da carne? O que é carne, né? Deus cria então o homem do pó da terra, amados. E as suas obras se tornaram más. Mas vejam só que a serpente agora, que foi sentenciada a comer o pó da terra, então, ela cada vez que nós pecamos, ela passa a se alimentar então do quê? Desse pó. Nós alimentamos a serpente quando nós pecamos contra Deus. Quando nós pecamos contra Deus. Gálatas 5, 17 diz: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos. Eles não são iguais. Um é espiritual e o outro é barro. São opostos entre si, para que não façam o que porventura seja do vosso querer, o que porventura você achar que é bom, o que porventura no seu entendimento você conseguiu entender que é pecado. Então há uma guerra espiritual entre a nossa carne e o nosso espírito, para que nós não sejamos santos, para que nós não façamos a vontade de Deus. Mas em Gálatas 5,18 diz que essa lei também para de vigorar. Ela para de vigorar quando nós somos guiados pelo Espírito. Quer dizer, a lei da carne, ela passa a não existir, a não ter mais peso quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos entender que ao ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós então estamos fazendo a vontade de Deus e logo nos tornando amigos de Deus, nos tornando amigos de Jesus. Jesus nos convida, amados, para sermos seus amigos, a retornarmos a essa amizade que Adão perdeu lá no Éden. Mas em Cristo, nascidos de novo, porque nós podemos ter essa amizade sim. Podemos voltar a ser amigos de Deus. Ser amigo do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que criou o homem, que criou a mulher, que nos criou como nós somos a excelência da sua criação. Não podemos dar então lugar ao inimigo. Olha, considere, veja só, que nós temos agora um advogado. Vamos deixar de pecar?
Que bom que fosse, mas não deixamos, infelizmente. Mas nós temos em Jesus um advogado que advoga as nossas causas e assim nós mantém a nossa ficha limpa para podermos continuar essa amizade com Deus. E Ele não se lembra. Nós perdoamos e não esquecemos, mas Deus perdoa. Ele lança no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Então considere o pecado, sim, considere que você é um pecador, mesmo sendo salvo por Cristo Jesus, ainda pecamos e precisamos dar nome ao pecado. Mentir é pecado, trapacear é pecado, ser infiel é pecado, ser infiel com um amigo, ser infiel com o marido, infiel com a esposa, ser infiel com os filhos, seja lá com quem for, é pecado, sim. Aquelas pequenas trapaças, aquilo que nós colocamos os olhos, que nós não podemos colocar, nossos olhos são santos, aquilo que sai da nossa boca. Irmãs, irmãos, nós precisamos ter lábios santos, sim. Crente fala palavrão, não fala palavrão. Crente conta piada indecente, não conta piada indecente. Crente não é imoral. Crente não tem malícia na boca. Precisamos ter lábios santos para poder falarmos com Deus, para quando nós orarmos, sermos atendidos, para quando nós reagirmos contra o inimigo, ele realmente nós tenhamos essa moral de falar, você sai, ele tem que sair em nome de Jesus. Precisamos sim dar nomes ao pecado, para nós pedirmos a Jesus que advogue a nossa causa. Quando chegarmos diante de Deus, Jesus vai estar ali do lado dele, advogando a nossa causa, amados. Mas precisamos dar nome, sim, precisamos reconhecer que somos pecadores, sim, e nos arrependermos dos nossos pecados. No Salmo 103, no verso 13 e 14, diz que como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Pecado confessado é pecado perdoado. Pecado confessado é pecado perdoado. Por isso nós precisamos nos voltar para Deus. Nos voltar para Deus e confessarmos os nossos pecados. Nós não temos esse trabalho de cura interior na nossa igreja, mas nós temos um trabalho específico, mas nós ensinamos sim que temos que confessar os nossos pecados todos os dias. Davi diz, expurga-me aqueles, inclusive, Senhor, que eu não me lembro. Há pecados talvez que nós não nos lembremos, mas mesmo esses devem ser confessados diante de Deus. E assim voltaremos a ter amizade novamente com o nosso Deus Todo-Poderoso. Amados, que Deus nos abençoe, para que possamos ser homens e mulheres de Deus fortes, cheios da graça do Senhor, com o nosso coração limpo, diante de Deus, para que Ele possa nos usar, porque nós somos aquelas pessoas que Deus vai usar para abençoar outras. Quando nós nos encontrarmos com alguém, seremos agentes da graça do Senhor para a vida daquela pessoa. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia realmente abençoado, na graça e na paz do Senhor. Que Deus abençoe.